noite. Agradecemos a todos que já estão ao vivo conosco na live, feita exclusivamente aos correligionários do Partido Liberal, sobretudo aos nossos dirigentes municipais, pré-candidatos e suas assessorias. Em nome do nosso presidente José Tadeu Candelária, quero destacar que a Escola de Formação Política do Partido Liberal do Estado de São Paulo segue mantendo o pioneirismo do PL de capacitar e qualificar seus quadros. Então, nessa noite, teremos uma satisfação muito grande de estarmos com vocês. Teremos a participação aqui do nosso publicitário Duda Lima, uma satisfação muito grande, e também buscando, através de conhecimentos de todos envolvidos nas campanhas eleitorais, anunciamos que estamos disponibilizando os vídeos e e-books de todas as palestras promovidas pelo Partido Liberal. Neste momento, nós vamos passar para o tema muito importante que está sendo debatido neste ano eleitoral, que é sobre pesquisas. E hoje teremos um bate-papo descontraído e esclarecedor com dois especialistas que vivem a política e têm um olhar especial sobre ela. Nosso primeiro palestrante será o professor de Estatísticas da Unicamp, especialista em pesquisas eleitorais, Paulo Guimarães, que esclarecerá tudo sobre a realização de pesquisas eleitorais para os pleitos municipais que se aproximam. No segundo bloco de palestras, teremos um bate-papo descontraído sobre campanhas eleitorais, com um dos mais renomados publicitários do país, nosso amigo e parceiro Duda Lima, que presenteará nossos pré-candidatos com dicas exclusivas e inovadoras para as campanhas eleitorais deste ano. Agora, a hora de saber tudo o que se passa com essa fundamental ferramenta de opinião pública, a pesquisa eleitoral. Professor Paulo Guimarães, o espaço é seu. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer ao PL na pessoa do nosso presidente José Tadeu, mandar um abraço também para o nosso presidente de honra, que certamente está nos acompanhando também, o Valdemar. Então, eu vou aproveitar esse tempo de 35 minutos. É evidente que não vai dar para falar de tudo, mas com certeza dos pontos principais que hoje são necessários para qualquer candidato, principalmente aqueles a cargos majoritários, né, que nessas eleições serão os prefeitos. Vou falar um pouquinho também de como os vereadores podem aproveitar também a carona nessas pesquisas que são feitas, tá bom? Olha, é importantíssimo, eu tenho visto muita gente me perguntar o presidente vai apoiar quem? O governador vai apoiar quem? Não. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o incumbente desta eleição é o prefeito da cidade. Não importa se ele vem para reeleição ou se ele vai apoiar um candidato. Ele é o incumbente. O apoio para um candidato a prefeito se dá de forma horizontal, ou seja, quem apoia prefeito, ex-prefeito, um deputado estadual ou federal muito bem ligado àquele município. Mas a palavra final, a palavra que mais vale é a do prefeito. Em segundo lugar, um pouco mais distante, em alguns casos até bem mais distante, vem o apoio do governador. E, em último caso, com muito pouco resultado, vem o presidente da República. E aí é importante a gente ver dados. O Lula, no auge, quando tinha 80% de aprovação, ele não fez 80% dos prefeitos do país, bem longe disso, tá certo? Nem 80% sequer dos que se candidataram também.
Então, por quê? Porque o apoio é feito de forma horizontal. O presidente apoiar um candidato a prefeito não é tão significativo ou muito pouco significativo do que comparado com o apoio de um prefeito. Tá bom? Então, para que servem as pesquisas hoje? Aí também vou lembrar, na última eleição, há 4 anos, para prefeitos, 2 ou 3 daqueles que saíram à frente nas capitais do Brasil, né, ganharam as eleições. Todos os outros saíram atrás. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum a gente dar o resultado da pesquisa para um cliente e ele ficar desanimado porque ele está atrás. Não. A pesquisa ganha, a campanha ganha com a estratégia fornecida pela pesquisa. A pesquisa tem que ser capaz de dar ao candidato, ou à equipe do candidato, ou ao marqueteiro do candidato, elementos suficientes para ele montar uma estratégia. Tá bom? E o que compõe as nossas pesquisas? Então, o Instituto Guimarães, ele trabalha com... Né, isso não é novidade só nossa. Eu ensinei a muita gente na Unicamp e hoje tenho ex-alunos com boas empresas, cuidando, trabalhando a mesma metodologia que a nossa, com resultados muito bons também. Não há reserva de mercado para isso. O Brasil tem mais de 5.000 municípios. Ninguém vai conseguir, em uma empresa, trabalhar nem com 10% disso. Tá? Então, a pesquisa, em primeiro lugar, tem que fornecer à equipe do candidato os preditores do voto. Tá? Isso, com muito orgulho e muito pouca vaidade, eu posso dizer a vocês que foi nossa equipe que lançou essa nomenclatura no mercado, que, aliás, não tem ainda no dicionário. Né? Quando você digita lá, aparece como um termo desconhecido. O que é um preditor de voto? Vamos pensar, por exemplo, nas pesquisas antigamente, elas eram assim: qual o maior problema da sua cidade? Aí a pessoa falava saúde. Aí o candidato fazia uma campanha centrada na saúde sem nenhum resultado. Por quê? Porque vai ver, naquele momento, a saúde não era um preditor de voto. E o que ganha eleição é voto. Então, o que é um preditor de voto? Preditor de voto é um tema daqueles que a prefeitura cuida, tá? E que move o voto. Por exemplo, saúde, educação, posto de saúde, distribuição de remédio, iluminação, pavimentação, asfalto, saneamento, etc. É isso, esses são os temas que podem ser preditores. Pela nossa experiência, esses temas variam de 15 a 20, dependendo da cidade. Algumas cidades têm incentivo ao turismo, gestão de porto, enfim. Esses temas, geralmente, você trabalha numa cidade com 3 temas. Não trabalha mais do que isso, para deixar a sua marca e para ser entendido pelo eleitor. Aquele que fala sobre todos os temas, ele cai no descrédito. Então, se você não quer ser um desses, faça uma pesquisa, conheça os preditores de voto da sua cidade, que variam, cada cidade tem o seu preditor de voto, e vá falar sobre eles. Aí tem um detalhe estatístico. Esses preditores, eles podem ser positivos ou negativos. Quando você aplica um modelo estatístico sobre aqueles questionários que foram feitos em campo, eles já saem ou positivos ou negativos. Se o tema é positivo, ele é de autoria do prefeito, ele cai no colo do prefeito, é um tema que vai ajudar a campanha do prefeito ou de seu sucessor. Se a oposição criticar o prefeito naquele tema, vai ter mais gente defendendo o prefeito e triste com aquele opositor do que o contrário. Se eles forem negativos, então ele é um tema de propriedade da oposição. Não adianta o prefeito falar que fez alguma coisa, porque sempre o eleitor vai discordar dele. Então, a saúde, por exemplo, se ele é um tema preditor negativo,
Aí o prefeito vem muitas vezes e fala assim, eu aumentei de 50 leitos para 80, eu agora comprei 5 respiradores, eu distribuí o remédio. Não adianta, porque cada coisa que ele fala, o eleitor do outro lado fala assim, não tem médico, não consigo marcar consulta, demora muito tempo para marcar consulta, sou mal atendido, já vim aqui 3 vezes. Não adianta. Se ele é negativo, o prefeito tem que buscar um outro caminho. Ele fica de propriedade da oposição. Então, só resumindo, o preditor ou ele é positivo, de propriedade do prefeito e do sucessor, né? do apoiador, do cara apoiado pelo prefeito, ou ele é negativo de propriedade da oposição. E, no conjunto disso, a pesquisa vai dizer para nós qual é o campo vencedor da eleição. Se todos os preditores forem positivos, provavelmente, na grande maioria das vezes, o prefeito vai ser reeleito ou vai eleger o sucessor. Se todos os preditores forem negativos, aí que entra um detalhe. O campo vencedor é o da oposição, o que não quer dizer que um opositor vai ganhar a eleição. Por quê? Porque o prefeito ou o candidato do prefeito, numa eleição de um turno só, ele pode ter 30% dos votos. E 5, 6 candidatos dividirem o restante dos 70% dos votos, que ficam com a oposição, que é o campo vencedor. Mas nenhum daqueles 5 ou 6 candidatos de oposição pode ter mais do que 30%. Então, apesar de estar no campo perdedor, o prefeito, que é o incumbente da eleição, pode se reeleger ou eleger o seu sucessor, mesmo com a minoria dos votos. E isso é muito comum no Brasil, porque a maioria das cidades não tem 2 turnos. Se fosse uma eleição de 2 turnos, ele poderia ficar à frente no primeiro turno e, com certeza, ia perder no segundo turno. Então, essa é a parte qualitativa da pesquisa que nós hoje realizamos, tá bom? Nós e outras pessoas, outras empresas com a mesma formação que a nossa, tá? Aí um segundo relatório, que seria o que a gente chama de relatório político, é aquele que vai me mostrar o potencial de cada candidato e o campo que cada candidato habita. Não é a esquerda ou a direita, esquece isso. É o campo da situação ou da oposição. O voto, ele não troca de campo durante a campanha, ele troca de candidato. Então, muitas vezes, a pessoa não faz essa leitura que é fundamental. Um candidato tem 20% hoje, daqui a um mês ele tem 20%, pensa que são as mesmas pessoas. Não, não. Às vezes eles saiu metade e entrou uma nova metade. Às vezes saiu 1/3, entrou outro 1/3. O voto no candidato majoritário, ele migra muito do início ao fim da eleição, ela troca de candidato. E aí eu alerto, não acontece isso nem para vereador, nem para deputado estadual, nem para deputado federal. Quem for vereador e estiver nos ouvindo, o voto para vereador chama-se compromisso, não é campanha. O vereador, ele não ganha eleitores ou ganha muito pouco com sua campanha, ele ganha com compromisso, com abraço, o eleitor firma um compromisso com ele, você asfalta a minha rua e eu voto em você. Você bota um equipamento de lazer na pracinha ali que eu voto em você. Então, é um compromisso de ambos, tá? Selado naquele momento que ele faz a visita lá e etc. Agora, voltando para a eleição majoritária, você, uma vez definido o campo, você tem que ver quem são os seus adversários. E aí eu cito a eleição última, de 4 anos atrás, de Porto Alegre, em que o Marquesan Júnior
Ele saiu com 3,8% em 8º lugar e ganhou a eleição. Por quê? Porque ele estava no campo vencedor, que era o campo de oposição, e em que pese tinham 2 candidaturas na faixa dos 20%, elas estavam no campo perdedor, e o voto não troca de lado. Então, ele ficou sozinho do lado vencedor, não tinha mais nenhum outro, e ele foi como uma flecha e ganhou por mais de 20 pontos aquela eleição, saindo em 8º lugar. E eu gosto de falar isso para a pessoa não se apavorar, pensar, pô, a eleição não é hoje. O importante da pesquisa é mostrar se tem um caminho que seja competitivo. É evidente que aí entra um outro detalhe. Muitas vezes a gente fala para o candidato, olha, você vai ganhar essa eleição. A probabilidade de perder é quase nula. Agora, se ele for para Paris, ele vai perder a eleição. Se o marketing dele não trabalhar de forma adequada, ele vai perder a eleição. Então, ele tem tudo. Quando a gente fala vai ganhar a eleição, ele tem todas as condições de ganhar a eleição, que os adversários, naquele momento, não têm. Tá? Então, muito mais por erro dele do que pelo acerto dos adversários, ele poderá perder aquela eleição. Mas isso realmente raro. Eu tenho visto isso porque não tem muito pouco, porque não tenho visto ninguém largar a campanha no meio para ir passear em Paris. Tá certo? Então, definido, né, o campo, quem é o adversário dele está sempre no mesmo campo que ele. Então, ele sabe, olha, eu vou lutar contra esse, contra aquele, o outro, eles vão lutar entre si. Aí começam os apoios. Por quê? Porque quase nenhum candidato, nem o Lula teve para ganhar a eleição em primeiro turno, imagem suficiente para ganhar a eleição sozinho. O que é isso? Aconteceu no ano passado, na eleição passada, aconteceu com a Surita em Boa Vista e com a ACM Neto em Salvador. Eles dois tinham imagem suficiente para ganhar a eleição, como ganharam no primeiro turno, e sozinhos. Por quê? Você, de cada 100 pessoas que gostam de você, 60 vão votar em você. Então, se você tiver uma imagem positiva, por exemplo, de 50%, você vai ter 30% dos votos. Será que isso é necessário para ganhar? Provavelmente não, ou provavelmente muito difícil. Então, você precisa de outras pessoas para lhe apoiar. Não tem outra alternativa. Então, e quem são essas pessoas? Apoio se rejeita? Se rejeita, sim. Se você juntar 2 pessoas que, para o eleitor, não têm afinidades de imagem, não vão, você vai juntar 20 com 10 e vai dar 5. Tá bom? Tivemos exemplo no próprio Rio de Janeiro, um candidato com 14 juntou com uma candidata com 11 e acabaram com 2,8. Por quê? Porque quem gostava de um candidato não gosta do outro. Quem gostava do outro não gosta do um. Tá bom? Não precisa, inclusive, essa via não precisa ser de 2 mãos. Veja bem, o Temer, nitidamente, como vice da Dilma, ajudou a Dilma a ser reeleita. Se a Dilma fosse vice do Temer, o Temer não seria eleito presidente. Tá certo? Porque os eleitores do Temer gostavam até da Dilma, mas os eleitores da Dilma não gostavam do Temer. Então, ele não pode ser o cabeça da chapa. E isso a pesquisa, pelo menos a nossa pesquisa, mostra isso de forma muito clara. Porque a pesquisa é um material que não é barato, e você comprar para saber quem está à frente hoje é bobagem total. Ela tem que ser usada para formatar a sua estratégia. Em primeiro lugar, quando você contratar um marqueteiro, você tem que perguntar a ele se ele gosta ou não de pesquisas, porque se ele for pelo sentimento dele, pelo feeling, a probabilidade de sucesso acaba sendo muito pequena.
Então, olha, já falamos sobre os preditores do voto, aí a campanha já sabe, a equipe já sabe. Olha, nós vamos falar sobre esses 3 temas aqui. Tá? Já definimos em que campo né, nós estamos. Aliás, quem define isso é o eleitor. Quando a gente pergunta para ele, ele nos coloca ou no ótimo, bom do prefeito, ou no ruim, péssimo do prefeito. Se nós estivermos no ótimo, bom, nós somos uma candidatura de situação. Se nós estivermos maciçamente no ruim, péssimo, nós somos uma candidatura de oposição. Se a oposição for o campo vencedor, nós vamos lutar entre nós que habitarmos aquele campo, tá certo? Aí vem um outro problema que causa muito, muito, muito erro nas campanhas que a gente tem visto por aí. A gente abre o celular, entra numa rede social qualquer e tem um jingle lá do candidato, aí cheio de palavras bonitas, competente, preparado, experiente. Isso daí é o que causa maior desencanto ao eleitorado. Veja bem, antigamente também se perguntava assim, qual o perfil do candidato ideal? Aí a pessoa fala assim, é competente, é experiente, aí fala um monte de coisa. Aí você pega o seu candidato e fala, está aqui, esse é o experiente, aqui, esse é o competente. O eleitor abana a cabeça e fala, não, esse não é. Esse daí é até firme, é um cara decidido, mas experiente ele não é. Isso é muito comum. Por quê? Porque a pessoa encomenda o jingle a uma outra pessoa, aí ele bota um monte de palavras bonitas ali, de atributos bonitos àquele candidato, que ele não tem. Quando o inverso é o necessário. Você tem que pesquisar quais atributos o seu candidato tem. Por exemplo, trabalhador. Então, agora nós vamos inverter. Vamos falar, olha, a nossa cidade precisa de um candidato trabalhador. Aí a pessoa vai falar, puxa, fulano de tal, na hora. Então, é assim, na última eleição presidencial, fica muito claro. Quem era o candidato mais firme e decidido? Era o Bolsonaro. O mais inteligente era o Meirelles. Isso não é do meu ponto de vista, do ponto de vista do eleitor. Nós fizemos a pesquisa no Brasil inteiro. Quem era o mais preparado? Era o Ciro Gomes. Quem era o mais competente, experiente? Era o Alckmin. Quem era o mais protetor, o mais amigo do povo? Era o Haddad. Então, cada um habita um campo de atributos e é difícil você ter 2 candidatos, vamos dizer assim, idênticos. Já havia acontecer na campanha, por exemplo, de Maceió, né, onde o Rui Palmeira ganhou a eleição com os mesmos atributos, quase totalmente os mesmos do que seu adversário. Então, ela foi ganha em cima de 2 preditores de voto. Os 2 tinham os mesmos atributos de voto. Tá? E os atributos, temos um problema. Todas as pesquisas que nós falamos hoje aqui, de preditores, de campo vencedor, de apoios, nós podemos fazer nesse período, né, de pandemia pelo telefone. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. A pesquisa de atributos de voto nós não podemos fazer pelo telefone. O que nós temos de atributos pelo telefone são os atributos de imagem. Então, eu sei, por exemplo, que o Paulinho é um cara legal. Agora, eu não sei se isso dá voto a ele. Eu sei que o candidato X ele é competente e experiente, mas eu não sei se isso dá voto a ele. Numa pesquisa presencial, que eu acho difícil acontecer ainda esse ano, isso é quantificado. Eu tenho o atributo de imagem e tenho também quais daqueles atributos dão voto ao candidato. Agora, mesmo assim, com essa limitação de não saber qual é o atributo de voto hoje na pandemia, nós não mentimos se falarmos que o candidato tem esse ou aquele atributo. Isso é muito importante,
Porque na campanha presidencial, na última campanha, houve uma sucessão de enganos. Por exemplo, teve candidato falando seguidamente sobre saúde. A saúde não era preditor de voto. Não era. A área econômica era preditora de voto, grande preditor de voto. Teve candidato falando, se autoproclamando, o mais preparado, quando o mais preparado era um outro candidato. Quando Lula pediu, no primeiro turno ainda, votem na Dilma porque ela é mais competente, o eleitor votou no Aécio. Porque, para o eleitor, o mais competente era o Aécio. Quando o Aécio, no segundo turno, falou que também era amigo dos pobres, que também habitava a área social, o eleitor balançou a cabeça e falou, não, esse campo é da Dilma. E o voto voltou para Dilma. Então, há uma sequência de erros durante uma campanha. Não é que ninguém quer errar, não é isso, mas é quase natural, é levado assim às vezes pelos amigos, pelo círculo próximo de amizades, e o eleitor, ou às vezes a equipe, não um bom marqueteiro, até como esse que vai falar daqui a pouco, isso com ele não acontece. Mas a grande maioria que vai porque a pressão é muito grande, o Duda vai depois falar isso, aí a pressão é muito grande de amigos do candidato, e as pessoas achando que a campanha já era para estar decidida, quando não é, ela vai naturalmente. O Aécio passou a Marina nos últimos 3, 4 dias, e passou bem, mas já era previsível, era só uma questão de tempo. Muitas vezes o eleitor, o candidato fala assim, professor, se tivesse mais uma semana eu ganhava. Não, não é verdade. Se tivesse mais uma semana, o eleitor ia demorar mais uma semana para decidir o seu voto. Então, não é verdade, tá bom? Então, nós temos já, olha bem, nós temos os preditores, que é uma parte qualitativa, temos o campo vencedor, os apoios que podem ser recebidos, outros devem ser, sim, rejeitados. Então, aquela máxima de que o apoio não se rejeita, não é verdade, tá certo? E temos os atributos de voto, que formam, né, a parte, vamos dizer assim, a parte verdadeira da campanha. Porque depois que o candidato, vamos dizer assim, ele mente para o eleitor, mesmo sem querer, para ele corrigir, fica realmente muito difícil. Tá bom? Basicamente é isso. Eu gostaria de abrir para perguntas, né? Porque as perguntas vão ajudar a esclarecer mais pontos da pesquisa, mas basicamente é isso. Pesquisas que mostram, volto a repetir, que não são só as minhas, né? Pesquisas que mostram a outra parte, só quem está na frente, essas não vão servir para nada, só para estressar. Pesquisas feitas por boas empresas que existem hoje no mercado, que mostram isso tudo que eu falei, essas são as que ajudam, de fato, o candidato a ganhar. Tá bom? E aí me coloco à disposição, acho que está no finalzinho também do nosso tempo, e aí eu prefiro mais tempo até para responder perguntas, porque aí a gente vai esclarecendo outros pontos que certamente eu esqueci de falar, porque o tempo é limitado aqui. Professor Paulo Guimarães, trazemos aqui aquele abraço especial do nosso presidente José Tadeu Candelária, que está nos assistindo aqui online nessa sua palestra, nesse bate-papo. Tenho aqui, professor, uma primeira pergunta dos nossos amigos internautas. Se as pesquisas são realizadas com apenas um grupo de pessoas, como elas representam toda a população? Sim. Isso, bom, além, vamos dizer assim, da parte, vamos dizer, chata, entre aspas, né, que é a parte matemática, existe uma fórmula muito bem definida há anos, né, como se calcular o número de pessoas que a gente deve entrevistar, que precisa se entrevistar. E muitas vezes isso dá um nó na cabeça do eleitor.
porque fala assim, bom, se eu tenho 100 mil eleitores, quantas pessoas eu vou entrevistar? A mesma quantidade que se tivesse 1 milhão de eleitores. Isso é provado matematicamente. Agora, intuitivamente, para ele entender, imagina que você tenha 1.000 pessoas numa sala. Aí você quer saber quantas pessoas fumam, qual a porcentagem de fumantes. Você precisa entrevistar as 1.000 pessoas? Se você esquecer uma pessoa, de entrevistar uma pessoa, você vai errar? Não. Se você esquecer 2, também não vai errar. Ah, então vamos entrevistar uma pessoa. Não, uma pessoa é pouca. 2 pessoas também é pouca? É. As 1.000 pessoas é demais? É demais. Vai gastar dinheiro e tempo à toa. 999? Então você veja, olha, 1.000 é muito, 999 é muito, 998, 800 é muito, aí ela vai... 1 é pouco, 2 é pouco, 3 é... Então, ele vai ter um número no meio disso tudo, que não é a média, não é 500, é muito menos do que isso. Vai ter um número ali que ele nem é pouco e nem ele é demais. Ele é um número ótimo para trabalhar com 1.000 pessoas. Isso também acontece para as cidades. E aí eu falo um alerta para vocês. A partir de 5.000 residências, como a gente faz uma pesquisa por residência, né? O Instituto Guimarães não trabalha com cotas, não sei se vai haver uma pergunta nesse sentido, mas como a gente trabalha residencial, com 5.000 residências ou mais, o número de entrevistas é o mesmo. Se tem 5.000 residências, ou 40.000 residências, ou 100.000 residências, o número é o mesmo. O que acontece é que, às vezes, com 100.000 residências, a pessoa quer um resultado por bairro ou por região da cidade. Aí você acaba entrevistando um pouco mais de gente. Só isso. Mas, para saber o resultado global, tá bom? Da cidade, tanto faz ter 5.000 a 10.000 ou 15.000 residências ou mais, tá bom? E você pode ficar tranquilo e acredite que por detrás desse número tem um estatístico fazendo as continhas para chegar nesse número mágico. Tem outra pergunta? Pois não, professor. Mais um amigo internauta perguntando, a margem de erro é igual para todos os resultados? Puxa, essa pergunta é espetacular, porque é triste você ver emissoras de TV, vamos dizer assim, de alto gabarito, colocando a mesma margem de erro para todos os candidatos. Veja bem, a margem de erro ela é máxima. Quando você entrevista, por exemplo, 400 pessoas, isso gera uma margem de erro máximo da ordem de 5 pontos. Por exemplo, se a pessoa aparece com 50 na pesquisa, ela pode ter entre 45% e 55%. Agora, uma pessoa que aparece com 4%, ela não pode variar de -1 a 9. Mesmo porque 9 é mais do que o dobro de 4. Então, a margem de erro varia conforme a porcentagem que a pessoa tem. Por exemplo, se ela tem 50%, e eu estou trabalhando com uma margem máxima de 4 pontos, uma amostra de 600 entrevistas, por exemplo, aquele candidato pode variar de 46 a 54. Se ele tiver um outro 30%, ele provavelmente vai variar de 27 a 33, algo assim. Se ele tiver 10%, ele vai variar de 9 a 11, e assim por diante, para não se ter um valor negativo. Se ele tiver 1%, ele vai variar de 0,9 a 1,1. Tá certo? Então, a margem de erro, essa pergunta é excelente, a margem de erro ela varia conforme a intenção de voto que se acha para aquele candidato. E é triste mesmo você ver canais de TV dando lá uma pesquisa, por exemplo, com 4% de margem de erro, um candidato que tem 3% aparecer com 0 a 7. Ora, se ele tem 3%, ele nunca pode ter 0, nunca. Não se trata do que vai acontecer
na eleição. Se trata daquele momento. Se eu já achei 3% de eleitores que votam nele, ele vai ter entre 2,8% e 3,8%. Ele não vai ter nunca zero. Isso aí é um absurdo. É uma bobagem que, infelizmente, meus alunos me cobram, mas eu não tenho esse poder. Certo? Então, ela varia sim. Professor, mais uma pergunta dos nossos amigos internautas. Qual a diferença entre fazer entrevistas por telefone, pessoalmente nos domicílios ou pessoalmente em locais públicos? Bom, essa pergunta já é mais complexa, ela vai demandar um pouquinho mais de tempo. Vamos pensar o seguinte, a melhor pesquisa é a residencial face a face. Por quê? Porque ela me dá a probabilidade de seleção de uma casa. Por exemplo, se tem 1.000 casas naquela cidade, a probabilidade de eu selecionar uma casa é 1 em 1.000, né? Naquela casa. Se eu fizer uma amostra de tamanho 100, vai ser 100, 1.000, não importa. O que importa é que existe uma probabilidade de seleção do domicílio. E essa probabilidade de seleção é que vai me dizer a margem de erro da pesquisa. Então, uma pesquisa feita na cidade, com domicílios aleatoriamente selecionados, ela tem uma margem de erro. Agora, e eu também não sou juiz eleitoral, aquela pesquisa feita em ponto de fluxo, que eu não sei a probabilidade e que se propaga nos canais de televisão uma margem de erro que não existe, porque não existe no mundo nenhuma fórmula capaz de calcular uma margem de erro feita numa pesquisa por cotas em ponto de fluxo. E isso não é o Paulinho aqui que está falando, é a estatística que está falando. Então, pergunte a qualquer amigo nosso de qualquer universidade brasileira de estatística que saiba, ele não precisa nem ser um estatístico de formação, e ele vai lhe confirmar isso que eu estou falando. Tá bom? E tem um artigo, se não me engano, do professor José Ferreira de Carvalho, que você pode procurar no Google, que chama o título, é muito próximo disso, a falsidade das margens de erro nas pesquisas por cotas. Então, se você é curioso, você vai lá e coloca José Ferreira de Carvalho, é um ex-professor da Unicamp, foi meu professor também, agradeço muito do que eu aprendi a ele, e você vai ver esse trabalho de forma muito clara, ele é muito didático, e você vai aprender que essas pesquisas feitas em pontos de fluxo, elas podem dizer assim, olha, o candidato A aparece com 30 e o candidato B aparece com 20. Qual é a margem de erro? Não sei. Mas eles colocam lá uma margem de erro. Tá? E aí temos as pesquisas por telefone. As pesquisas por telefone, feitas de forma aleatória, elas podem se aproximar muito de uma enquete, que não tem mais o poder científico de uma pesquisa. Mas aí entra um detalhe muito importante. Se você acompanhou uma determinada cidade, por exemplo, se você tem 30.000 pessoas, você fez tanta pesquisa em São Paulo, que se você somar todos os bancos de dados, você tem 30.000 eleitores ali. E você conhece o perfil dele já, conhece onde mora, em bairro, etc. Aí você faz uma subamostra dentro daquela sua amostra, daquela somatória de amostras. E aí você tem uma pesquisa como se fosse face a face, quando você já tem o cadastro. Então, você vai fazer uma pesquisa, nós em Campinas aqui, que trabalhamos muito, no Rio de Janeiro, nós temos o cadastro de muitos eleitores de todos os bairros. Então, fazemos uma subamostra e trabalhamos ali. É como se nós voltássemos à casa de uma determinada pessoa que nós já entrevistamos sem querer anteriormente. Tá bom? Então, agora, de outra forma, ela acaba se tornando uma enquete.
E uma enquete é aquilo que é só para, né, uma enquete, tem na internet, responda aqui. Um determinado segmento pode ficar totalmente fora, um determinado segmento importante, ou evangélicos, ou católicos, ou pais de família, ou desempregados, ou enfim, essas pessoas podem ficar fora e são contingentes muito significativos, tá certo? Então, é isso, é atentar para o que se pode obter com segurança e confiabilidade. É isso. Muito bem. Meus amigos e minhas amigas internautas que hoje nos honram com suas presenças aqui nesta live que o Partido Liberal proporciona a todos vocês. Eu gostaria, nesse momento, em nome do nosso presidente José Tadeu Candelária, devolver a palavra para o nosso professor Paulo Guimarães, para que o senhor agradeça, professor, a participação dos nossos amigos internautas pela sua oportunidade, agradecendo também a sua pessoa, para que nós, amigos internautas, possamos passar para o segundo bloco depois com o publicitário Duda Lima. Então, professor Paulo Guimarães, gostaria de devolver a palavra para o senhor, em nome do nosso presidente José Tadeu Candelária, para que o senhor desse o seu boa noite aos nossos amigos internautas. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer muito, né? Vocês devem ter percebido, eu gosto mesmo de falar, eu dei aula há mais de 37 anos aqui na Unicamp, eu espero que tenha sido uma forma didática para vocês. Agradeço muito ao meu amigo, o presidente Tadeu, ao nosso presidente de honra, que mais uma vez agradeço, né? Foi através dele que eu mantive, né? Construí uma relação muito boa, profissional, com todos vocês aí, tá? E me coloco à disposição através do presidente Tadeu. Ele, se alguém me procurar, se alguém quiser, fazer esse contato com ele, porque quando nós trabalhamos, né, com o partido, com o PL, é sempre através da pessoa dele. Tá bom? Eu faço questão de manter esse vínculo, agradeço demais estar participando e agora, mais uma vez, vou aprender com meu amigo Duda Lima, mas cada vez que eu ouço o Duda, eu aprendo mais e vocês vão gostar muito mesmo. Muito obrigado, uma boa noite. Eu vou continuar aqui, não vou sair daqui não. Muito obrigado a todo mundo, a quem nos ouviu, quem tem mais dúvidas com o que ouviu, porque isso é assim mesmo. Tá bom? É um aprendizado a cada reunião. Obrigado. Obrigado, professor Paulo Guimarães, pela exposição esclarecedora sobre pesquisas eleitorais, que está sendo aplaudida e muito elogiada por nossos internautas. E aproveitar para agradecer a audiência de todos vocês que nos acompanham ao vivo neste momento e estão deixando suas manifestações e perguntas no nosso chat. Lembrando que todas elas serão respondidas através da nossa página do Partido Liberal. Mais uma vez, muito obrigado pela brilhante palestra. Agora com vocês, o publicitário Duda Lima, trazendo dicas preciosas para que nossos candidatos e candidatas façam a diferença em suas campanhas. Duda, agora é com você. Isso aí, Cimei. Obrigado. Boa noite aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu queria parabenizar o professor Paulo. Professor, saudade daquelas conversas que a gente tinha lá, né? Meia hora, 40 minutos, 1 hora discutindo um tema. E é sempre muito bom falar com o senhor, com o teu conhecimento. Eu acho que muita gente tem o sonho de estudar na Unicamp, né? Pois o cara dá aula na Unicamp e deu há mais de 27 anos. Quer dizer, para poucas pessoas isso. Sempre um prazer muito grande te ouvir, professor. Queria agradecer aí o Tadeu, né, que convidou a gente, o presidente nacional do PL, Tadeu Candelária. Eu te respeito pra caramba, Tadeu. Obrigado pelo convite. Claro, fiz questão de estar aqui agora. Também queria agradecer ao pessoal que está aqui no estúdio. O pessoal que está em casa não está vendo, né, gente? Mas aqui tem uma galera trabalhando, conectando, para que todo mundo possa conseguir assistir essa live com um pouquinho de qualidade aí na tua casa. Gente, a minha contribuição aqui para vocês, acho que o recado que eu queria deixar aqui para vocês, eu tentei dividir em 3 fases. A eleição está chegando agora. Acho que para quem é candidato, né, tem essa preocupação, vai dando friozinho na barriga.
para quem ajuda os candidatos, para os profissionais, para quem trabalha na área. E aí, o que eu faço? Como é que eu faço? E fica essa agonia, porque até 4 meses atrás, acho que todo mundo tinha se preparado, né? Não, porque eu vou para a rua, eu vou fazer um trabalho e de repente não dá mais para ir para a rua. E aí? Como é que nós vamos fazer agora, gente, para pedir voto? Claro que a eleição desse ano não é igual à eleição do ano passado, né? As coisas mudaram bastante. E se a pandemia continuar desse jeito, para cada panfleto que você entregar que é candidato, para cada papel que você entregar que é candidato, você pode estar passando um vírus, cara. Então a coisa ficou um pouco diferente a partir de agora, eu diria que mudou demais. Mas tem uma reflexão que eu queria fazer também, gente. Eu tenho estudado muito sobre isso. Naquele começo da pandemia, que estava todo mundo assustado, eu confesso que eu fiquei extremamente assustado, ainda estou assustado. A minha máscara está aqui, quer dizer, o tempo todo de máscara usando, ela está aqui guardadinha, não saio de casa sem isso. Recomendo que vocês não saiam também, principalmente as pessoas que vão trabalhar com a eleição, né, gente? Porque nós somos exemplos, né? Vocês que vão pedir voto são exemplo. E eu fiquei em casa, no começo da pandemia, estudando um pouquinho do que acontecia com a humanidade, sabe? Quando o mundo passava por grandes guerras, por exemplo, quando passava por terremotos, vulcões, pandemias, e o que acontecia depois com a sociedade passada essas grandes catástrofes. E, sinceramente, eu cheguei à conclusão de que isso serve para acelerar tendências. Quem imaginava, gente, que a gente ia ficar fazendo videoconferência todo dia, toda hora, e parece que essas videoconferências já faz mais de 100 anos que nós estamos fazendo, né? Porque todo mundo se adaptou com uma facilidade grande. Enfim, consultas com médicos. Mas a gente vivia dizendo que o médico não olhava na nossa cara, e agora a gente pede, pelo amor de Deus, para falar com o médico, sabe, nem que seja pelo vídeo. E muita coisa mudou e muita coisa vai mudar, e um monte de paradigmas vão cair. Já estão caindo, né, gente? Então, trabalhar daqui para frente, gente, vai ser diferente. O que eu tenho percebido é que os políticos que já tinham uma certa relação com rede social, que já faziam lives, que já tinham materiais específicos, eles estão bem na frente, assim, sabe? Não significa que não dá tempo de quem não mexe com isso começar a mexer agora. Claro que dá tempo. Eu lembro que antigamente um candidato a vereador, né, colocava uma Kombi com 10 pessoas dentro e o material ia bater de porta em porta. Primeiro que Kombi não fabrica mais. Segundo que 10 pessoas dentro vão preso, né? Porque não dá por conta da Covid, né? E terceiro que se entregar papel, os caras vão fugir de você. Então, gente, a coisa está complicando e a gente precisa ser mais eficiente a partir de agora. Eu trouxe para vocês aqui, gente, acho que 2 grandes recados, que eu acho que serve para candidato a vereador, serve para candidato a prefeito e serve para todo mundo que trabalha com isso. Primeiro, qual é a mensagem que nós vamos passar, sabe, enquanto político? Que mensagem que nós vamos trabalhar? Eu vou ficar discutindo, por exemplo, saúde, como se discutia antes da Covid? Não. É diferente. Eu tenho observado, por exemplo, que aquelas grandes filas na saúde, e eu acho até que acertadamente aí, eu tenho observado bem os governadores aí e alguns prefeitos, principalmente do estado de São Paulo, mas também tem acompanhado das capitais. E o pessoal logo no começo suspendeu as cirurgias, principalmente as eletivas, né, que dava para esperar um pouquinho para sobrar vaga para a Covid. Rapaz, eles estão marcando agora. Quem vai? Não precisa. Claro, as unidades de saúde certamente é o ponto onde o vírus mais circula. Então as pessoas vão, se precisarem mesmo, ir, né? Ou seja, os trabalhos relacionados à saúde, gente, as abordagens relacionadas ao sistema de saúde, certamente precisam mudar. É verdade que em um monte de lugar, num monte de cidades aí que nós estamos trabalhando, a saúde já estava colapsada. Eu ouvi muito essa frase, tá ok? Mas eu vou dizer para vocês, é um colapso diferente, é distinto, né? Então precisa abordar de um jeito diferente. E educação, gente? Como é que vai ser da aula daqui para frente? Vai ser igual? O que eu tenho percebido também, alguns municípios se anteciparam a isso. Alguns municípios se prepararam, por exemplo, e se preocuparam para saber se a criança tinha um tablet na casa. Porque senão eles montavam uma plataforma de EAD, os professores, eu acho até que eles se adaptam rápido, né? É só uma questão de linguagem mesmo, mas se adapta rápido.
Mas, cara, aí diga o seguinte, não, meu filho não consegue assistir aula porque ele não tem um computador em casa. Cara, na boa, vai ter que ter. Então, as suas propostas, elas precisam ser diferentes daqui para frente. Gente, o mundo está diferente, né? As coisas mudaram. Não dá para fazer campanha política em época de Covid, sabe? Como se absolutamente nada tivesse acontecido. As variáveis mudaram. O teu discurso mudou. A tua abordagem precisa mudar, né? O que significa dizer que essas mensagens todas precisam ser adaptadas no momento que nós estamos passando agora. Senão, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar desconexo. E digo mais, cara, não é fácil, já estava meio complicado a gente falar de política. Tirando as radicalizações aí, já estava um pouco difícil de falar de política. E se você falar de política fora de um contexto que nós estamos vivendo agora, cara, você está completamente desconexo. Então não tem jeito. Não dá para trabalhar fora desse contexto que nós estamos vivendo. Então, gente, a dica que eu deixo para vocês, sabe? Necessariamente essas mensagens precisam estar relacionadas com esse novo mundo que nós vamos trabalhar, com esse novo mundo que nós vamos viver, né? Então, eu fico perguntando para você que é candidato a vereador, cara, por que você quer ser candidato a vereador? Não dá para ser candidato a vereador agora pelos mesmos motivos, você até pode ter os mesmos ideais, mas muita coisa mudou. Então é importante você colocar no teu discurso, você acionar o teu discurso, adicionar ao teu discurso, melhor dizendo, esses elementos, porque o teu bairro mudou, a tua cidade mudou, o nosso país mudou, o mundo inteiro está diferente. E olha, eu não tenho bola de cristal aqui para prever, mas observando um pouco o comportamento e, como eu disse no começo da nossa live, o que acontece com a humanidade em momentos assim é que as pessoas também mudam. As pessoas também mudam, né? Então, o que eu posso dizer, assim, para você, cara, se você gostava da sua vida do jeito que era antes da Covid, então tudo precisa ser mudado agora. Ok? Olha que paradoxo, né? Se você gostava de como era, então precisa mudar agora. Porque não vai dar para ser igual, gente, se a gente não tiver um álcool gel, se a gente não tiver uma máscara, não tiver um certo distanciamento. E aí uma coisa que vai mudar muito, assim, como o brasileiro, assim, o latino, de um modo geral, é um povo muito quente. Nós tínhamos um hábito danado de abraçar as pessoas, de cumprimentar as pessoas com um calor diferente, né? Porque temos aqui uma ideia de que se eu estou próximo, se eu estou abraçando, é porque as pessoas gostam de mim. E como esses critérios emocionais definem o voto, então era uma abraçadada só, né? Uma abraçadada, nem sei se diz um monte de abraço. E todo mundo se abraçando, e beijando, e aperto de mão, e aquela coisa toda. E como é que nós vamos fazer campanha se isso aí não vai ser possível? Complicou um pouquinho, né? Ou não? Ou não? O que vai acontecer? Eu acho que nós teremos, a partir de agora, uma mudança significativa no pilar da comunicação. Uma mudança significativa no pilar da comunicação. Eu não estou fazendo juízo de valor aqui, não estou querendo dizer que é ruim ou que não é, até porque são propagandas ótimas. Mas imagine uma campanha, por exemplo, do Lula presidente, sem abraço, sem beijo, sem aquelas convenções, sem aquelas aglomerações. Vocês são capazes de imaginar? Eu não. Porque sempre foi assim, né? Então, gente, esses programas eleitorais serão diferentes, né? Os trabalhos serão distintos. Para você que está me assistindo agora aí, que é candidato a prefeito, muita coisa mudou. Eu acho que nós vamos ter aí uma diminuição dos critérios emocionais da campanha e nós passaremos a ter um aumento dos critérios racionais da campanha. Como, por exemplo, é na Europa, né? Lá as pessoas se abraçam menos do que a gente aqui. Lá, o campo das ideias, lá, essas discussões que envolvem esses lados racionais são mais intensos do que aqui, né? Então, a gente vai ter, pela força da pandemia, que mudar o hábito de fazer campanha. E vai ter que mexer no jeito de comunicar também. Ou seja, a mensagem precisa ser redefinida. A mensagem precisa ser redesenhada. E aí vem outra pergunta, e o meio? Qual é o meio de comunicação que nós vamos trabalhar? Primeiro, que a Justiça Eleitoral proibiu tudo, não pode mais nada. E segundo, que eu não posso entregar mais nada. Eu tenho o quê? Rede social para trabalhar só e mais nada? Eu acho que
eu tenho feito uma média, principalmente no estado de São Paulo, onde eu atuo com uma intensidade maior, um pouco no Paraná, um pouco no Rio, um pouco em BH. Mas, especificamente aqui em São Paulo, eu percebo que um grande número de candidatos tem rede social, tem Facebook, quem não tem já está procurando, tá ok? E eu percebo também que quase todo mundo tem WhatsApp. E isso pode ser importante. Agora, você imagina se todos os candidatos da cidade começarem a mandar 10 WhatsApps por dia para a cidade inteira, o povo vai te xingar também, né? Vai dizer, pô, pelo amor de Deus, esse cara manda WhatsApp toda hora para mim. Só que quem está na tua lista de transmissão também está na lista de transmissão do outro. Então ele vai acabar recebendo 30, 40, 50, 60 mensagens por dia na semana da eleição. Vai ser a mesma coisa que aquele monte de santinho na rua que o povo jogava, imaginando que aquilo dava voto para ele lá, né? Eu vou dizer uma coisa para você, gente. Então, Duda, como é que eu vou trabalhar, cara? De que jeito que eu vou fazer campanha? Eu vou desistir, né? E aí eu te digo que é sempre na crise que as oportunidades aparecem. E eu, particularmente, gosto muito de quando muda a regra. Porque quando muda a regra é igual para todo mundo. Tá todo mundo começando. Então eu acho que você tem uma chance absurda agora, sabe? De tentar fazer o teu trabalho, a tua plataforma, do teu jeito. A rede social deu pra gente, deu pro eleitor e deu pra você, candidato, uma força absurda. Porque às vezes as pessoas não tinham tanta segurança assim de se manifestar numa reunião, num café. Mas na rede social ela vai lá, ela fala, ela xinga, né? Ou ela elogia, ela emite a opinião dela, né? Então as pessoas estão cada vez mais poderosas por conta das ferramentas. O que significa dizer que o teu conteúdo tem que ser cada vez mais inteligente. Outra coisa que eu tenho visto aqui, gente, e isso me incomodou demais, é que, por exemplo, com essa Covid mudando a humanidade, eu vi os políticos, né, e aí os grandes representantes que nós elegemos, que o povo brasileiro elegeu, né, que os estados elegeram seus governadores, os próprios prefeitos que foram eleitos, politizando a Covid. Isso me deixou muito chateado. Gente, está morrendo gente no mundo inteiro, cara. Né? O país não está numa situação legal, a gente está com um monte de problema. O cara vai ficar discutindo agora se vai usar o remédio A ou o remédio B, porque quem tem que resolver isso é médico. Então não entra nessa discussão, cara. Não queira fazer da Covid um palanque para o teu trabalho, sabe? Nós precisamos resolver o problema. Então, quanto mais a gente conseguir resolver esses problemas relacionados à Covid, mais as pessoas vão prestar atenção no que você está falando. Por uma coisa óbvia, porque você está falando alguma coisa que faz sentido para aquela pessoa. Gente, não é à toa que a aprovação do presidente Bolsonaro caiu. Porque uma das perguntas que eu vi em muitas pesquisas, inclusive pesquisas que o próprio professor Paulo fez, na tua opinião, o presidente Bolsonaro agiu corretamente com o assunto relacionado à Covid ou não? E o número das pessoas que disseram não agiu corretamente foi absurdo, né? Então, dependendo do lugar aí, 70%, 75% das pessoas não concordaram com a ação dele relacionada à Covid. Eu te pergunto, tá bom, mas e o teu governador? E aí eu via 40% das pessoas, 60% não. Eu digo, mas então quem é que nós vamos seguir como líder? Em quem nós vamos confiar? E aí você viu um fenômeno muito interessante acontecendo. A maior parte dos prefeitos dos municípios subiram. Porque as pessoas meio assim, Bolsonaro brigando aqui em São Paulo, Bolsonaro com Dória brigando, aquela coisa toda, não sei o quê, um xingando o outro. E o povo, cara, nós queremos saber como é que eu vou resolver o problema da Covid. Então, os pré-candidatos a vereador, ou principalmente quem já estava na cadeira, que se posicionou, dizia, não, agora nós vamos ficar em casa. Não, agora nós vamos fazer assim, agora eu vou testar as pessoas, agora sim. E eu percebi que isso aproximou muito o eleitor do seu líder, né? E aí os líderes começaram a fazer live, o povo começou a gostar, e aquela coisa toda, e não sei o quê, e inflou os números, e eles estão felizes da vida. Eu te digo que isso é como se fosse uma fogueira, assim, sabe? No momento mais alto das lenhas. O fogo vai abaixar, tá ok? Agora, e o que vai ficar disso? Né? Foi suficiente para aquecer o ambiente? Não foi? Como é que ficou isso? Claro que uma cidade é diferente da outra, mas o que eu quero dizer a você, gente, se a eleição vai ficar mais racional, é fundamental que você se aprofunde nos temas que são capazes de mudar a vida das pessoas, né? Eu tenho percebido
que muitas candidaturas são fundamentadas em pessoas que até querem ajudar, mas não sabem como. Então, o que eu quero dizer aqui para você, gente, o campo está aberto. O campo está completamente aberto. Porque as variáveis pelas quais as pessoas escolhiam o candidato estão mudando. Estão mudando, né? Então, você precisa estar inserido nisso. A Covid causou um problema danado aí com essa questão do desemprego, né, gente? Muita gente perdeu o emprego. Tivemos uma boa ação do governo federal aí para as empresas, para tentar segurar o salário. Algumas empresas não resistiram, né? E nós vamos ter um problema sério para resolver também. O que eu quero dizer para vocês é, também não dá para ter uma plataforma, principalmente você que é prefeito, que é candidato a prefeito, que é pré-candidato a prefeito, não dá para ter uma plataforma de como reconstruir tua cidade pós-Covid se você não tiver uma política de desenvolvimento econômico muito bem fundamentada, né? Então, é fundamental que se trabalhe isso de uma maneira adequada, tá ok? Mas também não é no blá, 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 sabe? A mesma coisa acontece com o candidato a vereador, gente. As bandeiras, sabe, dos candidatos a vereador também sofrerão mudanças, né? Eu vejo agora esses candidatos, sabe, que trabalham mais com bandeiras setoriais e não regionais. Eu acho que esses candidatos, eu tenho certeza absoluta que esses candidatos também terão vantagens. Porque normalmente, via de regra, não é 100% dos casos, mas a maior parte dos casos, ou o vereador está ali representando a tua classe, a tua categoria, ou o vereador está representando ali o teu bairro. Esse voto regionalizado, né, ele tende a ter uma divisão maior do que o voto que é setorial. Então, gente, na tua plataforma, tenha o teu setor muito bem definido. E se não tiver, está na hora de fazer parceria com alguém, para que você possa ter esse setor bem definido, porque isso vai te ajudar um monte, né? E te digo mais também, esses votos setoriais normalmente já têm os canais definidos. Esse povo já tem lista de transmissões de WhatsApp. Esse povo já tem grupos específicos que eles estão lá nos canais do YouTube. Então você também precisa pegar carona nessas ferramentas que já existem, né? Algumas pessoas que já têm isso formatado, sim, vão ter vantagens, é verdade. Mas dá tempo de você fazer a tua plataforma ou fazer parcerias com alguém que tem essa plataforma. E por que nós vamos fazer essas parcerias? Por que essas pessoas vão topar fazer essa parceria com você, concordar? Em função do tema que você está defendendo. E se o tema que você está defendendo, né, tiver uma relação com o tema que aquele canal defende, certamente a pessoa então não vai hesitar em te apoiar. Porque aquele conteúdo é um conteúdo que interessa bastante, né? Gente, falando assim de mensagem, falando um pouquinho do meio, eu não quero estourar o tempo aqui, também vou deixar aberto aí para fazer pergunta. Eu estou acompanhando aqui, estou com meu celular aqui, ó. Estou vendo a Nick Areco aqui, lá de Caraguatatuba, a Flá Campana, lá de Rio Claro. Estou vendo a Josi Renata agradecendo a live aqui. Que bom, Josi, obrigado. O Rodrigo Cambara, lá de Taubaté. Estou vendo a Rose Baol, né? Obrigado, Rose, está elogiando aqui. Estou vendo a Carla Basílio. Eu estou vendo o pessoal de Poá aqui falando. Estou vendo o pessoal de Campinas aqui. Um abraço. Enfim, gente, a Ana Cláudia Mena, eu estou vendo que o pessoal tá curtindo aqui, né? Não vai dar tempo de responder todas as perguntas, gente, mas eu gostaria que vocês formulassem essas perguntas, deixassem essas perguntas formuladas, porque acho que o pessoal do PL também, se eu não conseguir responder agora, eu me proponho a responder depois durante a live, depois da live, para poder ficar isso com um proveito maior para vocês, sabe, gente? Então, só dando uma recapitulada aqui, ó. O mundo mudou, não é mais o mesmo. O jeito de fazer campanha mudou, não é mais o mesmo. Então, reveja os seus conceitos. Segundo, a mensagem que você deve passar. Estuda muito a mensagem que você vai passar, sabe? E muito cuidado com o jeito de passar. Porque se você inventar uma mensagem, se ela for fraca do ponto de vista de conteúdo, as pessoas vão te descartar com uma facilidade maior. Mas se a tua mensagem for uma mensagem que faz sentido para um grupo bom de pessoas, essas pessoas se transformarão nos teus seguidores, ok? E por te seguir, vão compartilhar tua mensagem.
E a terceira que eu passei é o meio que nós vamos estar trabalhando. Com certeza absoluta, os meios eletrônicos, a partir de agora, as redes sociais, farão todas as diferenças. Antes de eu concluir aqui, eu me recordo que há uns 4 anos atrás, eu escrevi um tema onde eu falava um pouco da diferença do eleitor para o seguidor. E eu vinha sentindo isso com o tempo, né? Eu já tinha defendido isso há um bom tempo atrás. Talvez eu penso que quem já viu uma palestra minha já tinha entendido que eu estava prevendo essa coisa de que a eleição ia ficar cada vez mais intensa nas redes sociais. E com a pandemia isso acelerou numa velocidade absurda, gente. Então, o seguidor hoje é a bola da vez, o seguidor hoje é a pessoa que está encabeçando as coisas, o seguidor hoje é a pessoa que vai te ajudar. Ou seja, só que o seguidor, gente, ele é mais exigente. O seguidor não se contenta com um abracinho, até porque ele não vai receber abracinho, né? Então, o conteúdo que você vai trabalhar, a plataforma que você vai trabalhar, os canais que você vai dirigir, a mensagem que você vai usar, precisa ser uma linguagem de rede social. Não dá para... eu quero fazer um cafezinho como eu fazia na casa dos outros. Cara, não dá. O cheiro do café não vai ter, né? O que significa dizer que não é igual, tá ok? Eu poderia dar inúmeras dicas para vocês de como tentar fazer diferente, né? O nosso tempo aqui é curto e eu gostaria que vocês fossem fazendo essas perguntas para que a gente pudesse ir respondendo aí, tentando interagir da melhor maneira possível, gente. Vamos lá, a gente tem pergunta aqui, ó, como é que tá? O voto regionalizado, deixa eu ver aqui quem está perguntando aqui, ó. O Enivaldo Santos. Duda, o voto regionalizado e o voto setorial, como vai ser resolvido em uma cidade como São Paulo, com a população que tem o teu território? Igual, do mesmo jeito. A única diferença é que o setor e o território na capital são maiores, mas é a mesma coisa. A técnica é a mesma. Se você pega uma cidade com 30 mil habitantes, pequenininha, 300 mil habitantes, 3 milhões de habitantes, né? Ou 12 milhões de habitantes, os setores são idênticos. O que muda é o tamanho disso. Mas as propostas, os projetos, continuam da mesma maneira, gente. Não muda nada. Não é o tamanho da cidade que vai diferenciar isso aí, né? Vamos lá, gente. Tem pergunta chegando aqui. Fake news. Fake news. Duda, como eu faço para sair do fake news? Primeiro, gente, fake news é crime. E eu acho que a gente precisa trabalhar agora de uma maneira muito séria com fake news. E eu vou dar uma dica para vocês. Antigamente, quando as pessoas inventavam alguma coisa a teu respeito, a primeira coisa que você queria fazer era ir lá desmentir a pessoa, né? E aí ele dizia, tá vendo? Se tá falando é porque tem culpa no cartório. O que eu vou dizer para vocês? A partir de agora, se você for vítima de fake news, vá para a delegacia. Faça um boletim de ocorrência, ok? Processe essa pessoa, né? Mas aí a eleição já acabou. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, a tua linha de comunicação para responder aquilo vai ser dizer o seguinte, isso aqui é mentira, eu estou processando, o número do BO é esse aqui, ó, tá ok? E se você souber receber isso de alguém, por favor me informe, porque eu vou passar para o delegado e você me ajuda a prender quem está fazendo fake news. Gente, não responda fake news tentando se explicar, responda fake news com o peso da justiça. E posso dar uma notícia boa para vocês? Está funcionando. Está funcionando, né? Eu tenho acompanhado muito isso e eu acho que esse é um grande mal assim, que acontece. Antigamente, as pessoas mentiam, mas não tinha rede social rápida assim que era capaz de pegar. Então, as pessoas que estão acostumadas a fazer campanha mentindo, denegrindo a tua imagem, sabe, trabalhando contra você, essas mesmas pessoas não entenderam que hoje isso é muito fácil de pegar. Identificar o computador de quem criou a mensagem, identificar o aparelho celular de quem enviou a mensagem, identificar a mensagem que estão retransmitindo, hoje é muito mais fácil do que parece. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, combata fake news com a força da lei, tá bom? Faça um boletim de ocorrência. E aí, né, vamos ver se a polícia ajuda a prender quem está fazendo isso daí, tá ok? Vamos lá, gente. Como definir a quantidade de conteúdo para as lives? O legal é você estar acompanhando o tempo todo, gente. O legal é você estar acompanhando o tempo todo, né?
cada live que você fizer, ou cada post que você fizer, e o bom da internet é isso também, né? Porque dentro da internet você consegue ter essa interatividade. Também não adianta você ter um Facebook só para ir lá dar uma mensagem e não ver nada, né, cara? Ou a mesma coisa com o Instagram. Tem que olhar, tem que acompanhar, tem que ver, tem que analisar, tem que fazer mais ou menos o que eu fiz aqui com vocês. Mandem perguntas, né? Vamos interagir, me ajudem para que eu possa te ajudar, né? E se você tiver esse comportamento, eu acho que as pessoas vão gostar dessas pautas e você vai sentir se essa é uma pauta que vale a pena levar para frente ou se essa é uma pauta que eu preciso mudar, né? Ou tá transformando. E o bom é que isso também ajuda você a mudar. Eu vi o professor Paulo comentando muito sobre esse comportamento do eleitor. E eu já identifiquei isso na eleição passada e eu tenho identificado muito isso durante esse mandato, que eu tenho acompanhado esse mandato de alguns clientes que eu tenho. E o que eu posso dizer a vocês, o eleitor está mudando de opinião numa velocidade muito grande. Ele muda de opinião numa velocidade muito grande. E por que isso está acontecendo? Porque às vezes ele tem uma crença, ele acredita em alguma coisa, idealiza essa alguma coisa no candidato, o candidato vai lá, faz uma bobeira, né? E a rede social espalha e ele diz, não, mas se é assim, então eu já não quero mais. Porque a rede social é muito rápida. E aí ele muda de opinião com uma velocidade muito grande. Mas aí, aquelas ideias, aquelas convicções, aqueles ideais que fez com que a pessoa seguisse, também pode voltar. Porque ele diz, olha, eu escorreguei ali, mas aqui eu também não mudo, esse valor aqui é meu, esse aqui eu não vou mudar. E aí, por conta desses valores, as pessoas, então, voltam novamente, né? Então, essa velocidade de mudança acontece em função dos estímulos que são relacionados a você, a sua pessoa, a sua proposta e os seus projetos, né? O que mais nós temos aqui já? Se eu posso trabalhar, Cristina está perguntando se eu posso trabalhar em diversos setores. Cristina, pode. Se você tiver propostas para diversos setores, se você tiver canal específico para diversos setores, se você tiver engajamento nos diversos setores, você pode sim, tá? O que não pode é ser A minha proposta é contratar mais professores. Cara, mais professor aonde? Né? De que jeito? Que escola? Para que bairro? Como que funciona? Qual é a matéria que está faltando? Então, eu acho que isso precisa ter uma profundidade maior. Gente, eu acabei aqui agora, neste momento, de ouvir esse seguinte sinal aqui, né? Ou seja, o tempo já deu, né? Queria agradecer aí, gente. Acho que eu vou falar mais um pouquinho se precisar, senão já deu também. E obrigado pela oportunidade de falar. Eu também falo pra caramba, viu, professor? Você falou que fala, mas eu também falo pra caramba, viu? Valeu, gente. Simei, passando pra você aí. Nosso premiado publicitário Duda Lima, mais uma vez, dominou a cena, sempre trazendo dicas novas, alinhadas com o momento político e com o sentimento comum das pessoas diante do atual cenário. Muito obrigado, Duda, mais uma vez, em nome do nosso presidente José Tadeu Candelária. E eu queria devolver para você agora, Duda, para você dar aquele boa noite especial às nossas pré-candidatas, aos nossos pré-candidatos que estão aí recebendo esse apoio do Partido Liberal na nossa executiva estadual, no PL Nacional e também da Fundação Álvaro Vale. Então eu gostaria, Duda, que você desse aquele boa noite especial e aquela sua boa sorte aos nossos candidatos e candidatas nas eleições deste ano. Ó, Simei, então boa noite especial. Você pode dar boa noite especial, pode dizer boa noite especial, né? Não, gente, a eleição está chegando aí e eu acho que a gente precisa, sim, de sorte, mas a gente também precisa ter alguma coisa a mais do que isso, gente. Essa é uma eleição que nós vamos precisar, sabe, do coração, da cabeça, muito bem focado na mensagem que você vai levar. E ninguém ganha eleição sozinho, gente. Ninguém ganha eleição sozinho, né? É preciso ouvir mais do que nunca, sabe? E o que eu desejo a vocês é que vocês tenham a sensibilidade, gente, para fazer essa eleição de vocês de uma maneira correta. Desejo também que boa sorte para vocês, quero que vocês vençam as eleições. E eu tenho um pedido para fazer para você, gente. Se vencer a eleição, faça tudo o que você puder para ter um bairro melhor, para ter uma cidade melhor, para a gente poder construir um país melhor. Não existe na nação ninguém que consiga conduzir um país desse tamanho se não for através da política.
eu confio demais e acredito demais no trabalho de vocês. Boa sorte, gente. Muito obrigado. Para o sucesso dessa live, é importante agradecermos as parcerias de pessoas que foram fundamentais para que ela pudesse acontecer. Eu quero aqui registrar o nosso agradecimento a Nilmar Ruiz, a nossa coordenadora do PL Mulher Nacional, direto lá de Tocantins, online aqui conosco. Deputada federal Soraya Santos, que é a nossa presidente do PL Mulher Nacional. Obrigado. Aos nossos deputados federais que compartilharam nas suas redes sociais a realização dessa live dessa noite. Quero deixar aqui um abraço especial à deputada federal policial Kátia Sastre, ao deputado federal Capitão Augusto, ao pastor Paulo Freire, também deputado federal, Miguel Lombardi, Márcio Alvino, Luiz Carlos Mota e ao Tiririca, também os nossos deputados estaduais, através da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que também compartilharam nas suas lives, aí nas suas redes sociais. Agradecer a delegada Graciela, o Rafa Zimbaldi, Tiago Auríquio, Dirceu Dalben, Ricardo Madalena, o Marcos Damásio e o nosso líder na Assembleia de São Paulo, deputado André do Prado. Em seu nome, agradecer também, junto com o nosso presidente José Tadeu Candelária, que está pedindo para deixar registrado o seu agradecimento especial às honrosas parcerias do professor Paulo Guimarães e do Duda Lima, destacando que suas exposições foram primorosas para todos nós nesta noite. Então, meus amigos, vai aqui o nosso obrigado do presidente José Tadeu Candelária, lembrando mais uma vez aos nossos internautas que o PL está disponibilizando os vídeos e os e-books de todas as palestras que aqui já aconteceram, em um único link, conforme mostramos aqui abaixo na nossa tela. Nós queríamos, neste momento, encerrarmos nossa live dessa noite na certeza de que o Partido Liberal deu mais um passo de qualidade para que tenhamos sucesso nas eleições desse ano. Agradecemos a todos os internautas que estiveram com a gente nesta noite. Queremos destacar e fazer um chamamento especial a todas e a todos que nos acompanham para amanhã, quarta-feira, amanhã, dia 24, às 18 horas. Anota aí na sua agenda. Amanhã, dia 24, às 18 horas, estejam com a gente aqui, nesse mesmo canal online do PL, para junto participarmos da live promovida pelo Núcleo Estadual de Mulheres do Partido Liberal, o PL Mulher, com 3 mulheres que representam verdadeiramente a força e o empoderamento feminino. A advogada doutora Jerusa Reis, especialista em direito eleitoral e nos direitos da mulher. A coronel Eliane Nicolucci, nossa grande líder feminina, referência para as mulheres do PL do Estado de São Paulo. E com também a participação especial da nossa deputada policial Kátia Sastre, deputada federal, presidente do PL Mulher em São Paulo. O tema abordado nesta palestra imperdível será Mulher na Política, enfrentando as adversidades e superando as dificuldades. Esperamos vocês amanhã, aqui às 18 horas. Esperamos vocês também na próxima quarta-feira. Anote aí na sua agenda, dia 30, às 19h30, para a live Eleições 2020, Inegibilidade, Convenções e Registros de Candidaturas Simples e Descomplicadas, com o renomado advogado, especialista em direito eleitoral, Dr. Ricardo Vita Porto. Não esqueçam de agendar essas lives imperdíveis com as nossas mulheres do PL Mulher e também os advogados eleitorais, como o Ricardo Porto, que estará conosco. Aproveite agora e acesse os vídeos e os e-books das nossas lives no link que está abaixo na sua tela. Um ótimo final de noite a todos vocês e que Deus abençoe a todos nós. Até amanhã!